Eu também queria agradecer Karen Álvares por organizar esse seminário. Para mim é uma honra estar aqui. Bom, hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência de um dos primeiros projetos, eu acho que é o primeiro projeto sobre a caracterização de indivíduos de alto risco em uma gestão de baixos recursos numa cidade de Peru. Como disse o Dr. Benedito, eu trabalho no Instituto de Pesquisa aqui de Oslo, na Noruega, mas também lidero projetos de pesquisa no Peru, e esses são os resultados desse projeto que eu gostaria de compartilhar hoje com vocês. Já que nós falamos do Peru, eu gostaria de fazer uma breve introdução sobre a incidência do câncer no Peru. Como vocês podem observar aqui nesse slide, aqui esse é o país, Peru, localizado na parte sul, faz fronteira com o Chile. Nós temos uma população total de quase 33 milhões de habitantes a nível nacional, isso de acordo com as estatísticas para 2020. E com relação ao perfil de câncer e novos casos de câncer para esse ano, o prognóstico era de aproximadamente quase 70 mil casos de câncer. Se nós analisarmos aqui o perfil de câncer na população peruana, o câncer é mais frequente. Como vocês podem observar aqui no gráfico de pizza, esse é o câncer de próstata, 13% no sexo masculino, seguido pelo câncer de mama, câncer de estômago, câncer de reto, de cólon. E eu gostaria de enfatizar que essa estatística é baseada em dois registros a nível nacional, um localizado na capital, que é Lima, e o outro aqui mais no centro do país. Nós sabemos que os programas de prevenção de câncer podem reduzir a mortalidade de câncer. No entanto, na maioria dos países, na maioria dos hospitais, a nível nacional, e ainda na capital, em Lima, esses métodos de prevenção estão totalmente implementados. Faz alguns anos foi implementado o programa Esperança no Peru, cujo objetivo era a prevenção precoce de desenvolvimento de câncer. No entanto, até esse momento, foram reportados só 7,4% de todos os tipos de câncer foram detectados por esse programa de prevenção. Desses cânceres detectados, dessa baixa porcentagem detectada pelo programa de prevenção, 75% dos pacientes com câncer foram diagnosticados já num estágio bem avançado. Essa é uma situação que chama muito a atenção para implementar medidas mais fortes de prevenção de câncer. E, a nível genético, não temos implementados a análise genética, o painel genético, no sistema de saúde pública no Peru. Não existe cobertura para realizar esses estudos genéticos. Então, o ano passado, um hospital público localizado em Lima começou a terceirizar esses estudos genéticos com base na seleção dos pacientes que são altamente restritos, de acordo com o orçamento bem restrito que nós temos. Eles são nossos colaboradores, esse hospital público, no nosso projeto latino-americano, coordenado pela doutora Karen Álvares. Portanto, como eu mencionei, a nível nacional, em todo o país, existem poucos institutos especializados em câncer. Como vocês podem observar aqui, de acordo com o mapa inicial, que a gente tem uma população de quase 33 milhões de habitantes, o primeiro instituto de especialização em câncer foi estabelecido aqui no número 1, que está localizado em Lima, na capital. Nos últimos anos foram implementados 3 institutos adicionais na região norte do Peru, no centro e na região sul do Peru. Existe um projeto para a criação de instituto especializado de câncer nessa parte mais oriente do Peru. E isso quer dizer que, a nível nacional, esses institutos especializados de câncer são os responsáveis de fornecer o diagnóstico, tratamento de pacientes com câncer para todo o país.
Eu enfatizo essa parte aqui, nesse instituto aqui localizado no norte do Peru, que compreende o tratamento de pacientes, justamente essa parte norte aqui, de todo o norte. O foco aqui, o lugar de trabalho desse projeto de pesquisa é uma cidade que se chama Chimbote, localizada no norte da capital, aproximadamente 8 a 10 horas via terrestre da capital, e está localizado, tem uma localização geográfica estratégica, porque ele está no meio de dois institutos de pesquisa de câncer e tratamento de câncer. Mas as distâncias são muito grandes. Existem limitações econômicas para que esses pacientes possam se deslocar, tanto para Lima ou para outra cidade grande que estão localizados os institutos. Nessa cidade, nós realizamos o trabalho de pesquisa e, por isso, começou a ser feito um trabalho de pesquisa e a gente se perguntou qual era a incidência de câncer e o perfil de câncer nesta região do norte do Peru. Os primeiros slides eu apresentei a nível nacional, todo o Peru, mas a gente queria ser mais específico a nível do norte do Peru. E vocês podem observar aqui, essa é a fonte do Instituto de Investigação de Câncer do Norte do Peru. Os casos aqui são de 2021, e vocês podem observar, e comparando com o slide anterior, o perfil muda levemente para essa região, sendo que o câncer de colo de útero é o mais frequente, seguido pelo câncer de mama, câncer de estômago, câncer de pele, não melanoma e o câncer de próstata. Esses 5 tipos de cânceres constituem, então, 55% de todos os casos diagnosticados de câncer para essa região norte, que inclui a cidade, então, do Chimbote, e inclui outras cidades também. Com base nisso, em uma colaboração internacional entre o Hospital Universitário de Oslo e o Instituto de Pesquisa de Câncer, no qual eu trabalho, e também na Universidade Católica Los Angeles, que é uma universidade particular localizada nessa cidade de Chimbote, a gente decidiu estabelecer esse projeto de pesquisa, um projeto muito ambicioso, já que o projeto abrangia muito mais do que o câncer hereditário. Esses são os primeiros resultados desse projeto, desse grande projeto, sobre oncologia de precisão para a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento oportuno das neoplasias mais frequentes nos estabelecimentos de saúde de Chimbote nos últimos 5 anos, de 2014 a 2019. Esse projeto faz parte do programa estrangeiro que foi organizado por essa universidade, que consiste em convidar os pesquisadores peruanos que moram no exterior para fazerem mentorias para os professores e dessa universidade. Esse projeto foi financiado pela universidade e na equipe do trabalho eu conto com o apoio das professoras Nelly Solis, Elizabeth Zavaleta. Elas são obstetras de profissão, e para a parte laboratorial, eu tenho o apoio do pessoal da Escola Profissional de Farmácia e Bioquímica, que estão aqui descritos nesse slide. Essa é a universidade particular com a qual temos uma colaboração internacional, aqui com a Noruega. É uma universidade particular que tem uma grande infraestrutura laboratorial e também a nível de salas de aulas da parte acadêmica, e essa é a cidade, como eu falei para vocês, de Chimbote, que é localizada no norte do Peru. Os objetivos específicos desse projeto de pesquisa foram identificar a incidência de câncer nos hospitais de Chimbote, identificar a incidência de câncer hereditário nos hospitais de Chimbote mediante o diagnóstico genético e caracterizar o perfil de câncer hereditário nessa cidade. Para mencionar para vocês, a cidade tem aproximadamente 420 mil habitantes, tem baixos recursos econômicos, apesar de que tem um aeroporto, mas com relação ao hospital, são só esses 3 hospitais aqui, que pertencem ao Ministério da Saúde, mas esses hospitais são hospitais pequenos, mas eles que recebem toda a população, os 425 mil habitantes.
Portanto, vocês sabem, doutor Benedito, quando a gente começa um projeto de pesquisa, tudo é muito grande, mas a gente tem algumas restrições. Quando o projeto foi aprovado, a gente pediu financiamento, mas para começar, o primeiro desafio que a gente teve foi a parte burocrática, a parte administrativa. E o fato de que não havia experiência nesse tipo de projeto de pesquisa para trabalhar com essa parte de câncer hereditário, a parte genômica. Então, a gente teve muitos desafios no início. Justamente desses desafios aqui, a gente quer compartilhar aqui, mediante a publicação desse artigo. Foram desafios para ter medicina personalizada numa cidade de baixos recursos econômicos no norte do Peru. Em primeiro lugar, um dos desafios foi a parte administrativa, que eles não estavam preparados para a compra de material, kits ou envio de amostras para o exterior. O segundo é que esses 3 hospitais que eu mencionei não tinham serviços oncológicos, não tinha pessoal especializado, médico, ou equipes que tratassem de pacientes com câncer. Por isso, eu mencionei nos primeiros slides que essa cidade está estrategicamente localizada no meio de 2 institutos de câncer. Portanto, os pacientes, para receber o seu diagnóstico, o tratamento, eles precisam viajar. E são pacientes que não podem fazer isso, têm baixos recursos econômicos para isso. E para fazer a transferência para esses institutos de pesquisa de câncer, a lista de espera é imensa. E de acordo com esses estudos, o paciente pode esperar até 3 anos para conseguir ser atendido nesses institutos especializados. Outro desafio que nós encontramos nesse trabalho foi a questão da falta de dados dos diagnósticos patológicos, né, os relatórios que não eram precisos. Também nós encontramos, a gente já esperava a falta de dados eletrônicos, também a falta de conscientização do pessoal de saúde com relação à parte de pesquisa, com relação à parte de câncer, à parte genômica. Existia uma falta de conscientização, uma falta de conhecimento. E, como consequência, logicamente, todas essas faltas, uma falta de oportunidades nesse campo. Uma amostra que nesse hospital a gente fez a primeira análise de dados para a seleção de pacientes. Aqui é um hospital pequeno, mas a gente teve um pouco mais de acesso porque uma das membros da nossa equipe já trabalhava nesse hospital. Então, vocês podem observar aqui que nós analisamos as neoplasias mais comuns nos últimos 5 anos. Nesse hospital, nos últimos 5 anos, somente foram reportados 47 tumores, que vocês podem observar aqui nesse quadro. E podem observar os tipos de tumores também. Glândula submaxilar, estômago, endométrio, leucemia, cérebro, e números básicos, e também o diagnóstico patológico não era muito preciso. Outro desafio que nós encontramos é que a gente perde o paciente. Esse paciente chega com uma análise inicial de um médico que trata, manda ele fazer exames, e o paciente tiver recurso, ele vai fazer no hospital privado, ele pode voltar ao hospital e o hospital leva até o Instituto de Câncer. E aí a gente já pede a, 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 acompanhamento desse paciente, não dá para rastrear esse paciente. Foram esses dados que a gente obteve, então, como mencionei, dos desafios é a informação patológica limitada, a gente não tem informação toda detalhada do diagnóstico patológico, mas, em geral, nós conseguimos observar aqui que a maioria desses tipos de tumores foram diagnosticados ainda numa idade cedo, menos de 55 anos. Isso nos serviu como experiência para incluir os outros 2 hospitais dessa cidade. E foi um processo mais fácil, mas ainda assim foi um processo, não era tão acessível, mas a gente conseguiu fazer. Portanto, a população de estudo para esse trabalho foi 101 indivíduos, nós incluindo os provenientes de 3 hospitais dessa cidade. Essa seleção para incluir nesse trabalho foi ter uma idade
precoce de câncer, um diagnóstico de uma idade com menos de 55 anos, que foi a metade da população do estudo, ou ter um histórico familiar de câncer, que também foi quase a metade dos pacientes, 47 casos, e 3 casos que nós incluímos, que não tinham uma idade tão precoce, mas tinham um histórico familiar de câncer. Essa foi a metodologia. Eu mencionei, então, que esse projeto foi financiado e como parte do programa de mentorias do estrangeiro. Então, um dos objetivos desse projeto, desse programa, não era somente realizar ou desenhar o desenvolvimento de um projeto de pesquisa, a parte genética, mas também educar, treinar o pessoal, aos professores e estudantes. Por isso, eu me envolvi bastante com esse projeto, porque tinha essa parte educacional por trás. Então, a gente fez treinamento na parte de aconselhamento genético, pré-aconselhamento genético, também na parte de experimental de laboratório, a parte mais laboratorial. Então, a metodologia foi a seguinte: dos 3 hospitais que foram incluídos no estudo, fez-se o critério de seleção desses pacientes e nós realizamos as visitas domiciliares a todos os pacientes. Foi realizado um aconselhamento pré-genético e o bom dessa parte aqui é que cada paciente, cada indivíduo preencheu um questionário. Nós temos toda a informação sociodemográfica, a parte de hábitos alimentares, todas as informações dos indivíduos incluídos nesse trabalho. E, logicamente, o histórico familiar. Os dados também foram confirmados com os dados do hospital e eles assinaram um termo de consentimento, e uma vez que eles aceitavam participar desse estudo, a gente coletou a amostra de sangue periférico e foram capacitados os professores da Faculdade de Farmácia e Bioquímica para fazer a extração do DNA a partir do sangue periférico. Apesar de haver uma infraestrutura muito adequada, é uma universidade particular, muito boa infraestrutura, eles não tinham experiência nessa extração de DNA. Então, aconteceram 2 capacitações para isso, e eles foram os responsáveis para estabelecer esse fluxo de trabalho, de maneira que coletava e se extraiu as amostras de DNA, isso foi novo para eles. Tuvieron algunos desafíos al inicio, pero finalmente se enviaba a Houve alguns Noruega. desafios no início, e depois a gente enviou para a Noruega para estabelecer uma análise da sequência genética com parte do convênio que foi feito com a universidade. Vale a pena dizer que a gente realizou uma análise de qualidade e quantidade de DNA. Por quê? Porque nessa cidade não tinha laboratório, não tinha nanodrop, não tinha nada. Então, a gente fez a análise toda aqui. Essa foi a colaboração com a Noruega. Aqui a gente fez o Next Generation Sequencing e análise de dados. Dentro desse projeto, como tinha parte educacional, não era só um projeto de pesquisa, estava planejado que os professores, 2 professores dessa universidade, fossem à Noruega para se capacitar em toda a parte de análise de dados genéticos, estudo dos dados, mas devido à pandemia, justamente nesses 2 anos de pandemia, isso foi impossibilitado. Mas a análise genética foi feita aqui no Core Facility, aqui do Hospital Universitário. Nós utilizamos um painel de 94 genes associados ao alto risco de câncer, em diferentes tipos de cânceres. Esses dados foram colocados numa plataforma na nuvem, e dentro da Universidade de Oslo, que permitia o acesso ao pessoal da equipe de pesquisa, os professores, para que eles pudessem acessar e fazer as suas próprias análises, suas interpretações. Esse foi o motivo pelo qual nós utilizamos essa plataforma online. A nível de análise bioinformática, como eu mencionei, essa foi uma das primeiras colaborações formais que nós fizemos com uma universidade fora da capital do norte. Então, o responsável
pela pesquisa foi o Dr. Sig Naken, ele tem grande experiência, ele já desenvolveu um plano em que ele fez um relatório tanto de variantes somáticas quanto alternativas. Foi gerada uma análise para todas as variantes encontradas no nosso trabalho. A caracterização da população de estudos, de forma muito interessante, se vocês lembram do critério de seleção, que era quase que a metade dos participantes nesse estudo tinham um histórico familiar de câncer. E o câncer mais frequente que nós encontramos foi o câncer de mama, seguido pelo câncer de tireoide. Esse foi um achado muito interessante, muito importante, porque nós vimos vários casos de tireoide desenvolvidos numa idade muito precoce, seguido pelo câncer de cólon e câncer de endométrio e os outros tipos aqui de câncer de pele, por exemplo. Como eu mencionei, a gente incluiu 101 pacientes no trabalho, mas com relação à análise, the Next Generation de sequenciamento, a gente encontrou só 84, porque foi justo o que eu mencionei, aquela questão das primeiras experiências deles extraindo o DNA, foi um desafio para que eles estivessem 100% aí preparados para enviar uma quantidade de DNA, então a gente pegou 84 indivíduos que foram analisados por sequenciamento. Deles, alguns apresentaram um histórico familiar, e a outra parte, uma metade é um histórico familiar e a outra metade um tipo de câncer. E quando a gente analisou a presença de variantes patogênicas, a gente viu que em 24% dos indivíduos que apresentavam um histórico familiar de câncer, mas não tinham desenvolvido câncer até o momento em que se colheu a amostra, apresentaram variantes patogênicas, como vocês podem observar aqui, em genes de alta penetração. O gene RET, BRCA1, MLH1. Nos tipos de participantes que desenvolveram câncer, nós encontramos variantes patogênicas em 21% deles. Tanto em câncer de mama, em tireoide, de cólon e de endométrio também. Sim, o critério de seleção foi menos de 55 anos de idade, doutor Benedito. Então, é uma porcentagem alta. Para o histórico familiar, quase 25% dos pacientes com variantes patogênicas, e para os outros que tinham idade menos de 55 anos, 21%. Sim, por isso eu dividi aqui em duas partes para a gente pudesse ver que ter histórico familiar permite identificar quase a mesma porcentagem de que ter um câncer com idade precoce. E isso está alinhado com os últimos estudos em câncer de cólon, de idade precoce. De acordo com os últimos estudos, a gente viu que a parte hereditária, nos casos de câncer de coloretal, a uma idade precoce é de aproximadamente 35%, responsável por todos os casos. Essa porcentagem foi aumentando, antes era 25%, mas à medida que novos estudos foram feitos, essa fração descreve que 35% do câncer de cólon a uma idade precoce, para esse tipo de estudos foram determinados 50 anos de idade, 35% está associado a um câncer hereditário. É muito interessante, porque essa é a importância de critérios clínicos, de ter critérios clínicos para fazer a seleção. Então, a gente vê que esses casos, 1 de cada 5, 1 de cada 4 positivos. Então, a organização de um registro de famílias é uma coisa importante de se fazer, como uma etapa preliminar para se fazer o convite para um aconselhamento genético ou de um teste genético com alta probabilidade de diagnóstico de alta penetrância com variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas. Então, é um trabalho muito interessante.
Aqui no Brasil, nós temos regiões, como você sabe, que são muito parecidas. Baixa capacidade econômica, sem estrutura para oferecer, então, né, por parte do sistema público, os testes genéticos. Então, vamos imaginar que a realidade, não só do Peru, do Brasil, mas de outras regiões também, menos favorecidas economicamente, da América do Sul, nós poderíamos ter aí um de cada quatro, um de cada cinco casos de pessoas com idade jovem ou antecedentes familiares com genes alterados de alta penetrância. É um trabalho muito interessante, Mev. Parabéns. Obrigada. Eu estou seguindo a sua escola, doutor Benedito. Muito obrigada. Tô seguindo as suas lições. E justamente como foi mencionado, eu sou da capital, não é? Eu sou de Lima. Mayoría, Eu fui como todos favorecida, porque pela questão da tecnologia. A tecnologia chega, né, em maior parte das vezes na capital, as cidades grandes. Então, quando essa proposta de projeto de pesquisa chegou, eu gostei muito, porque é uma cidade menos favorecida. E a gente teve a oportunidade de ter o contato com os pacientes. Nós desenvolvemos a questão das visitas domiciliares, ficamos até 2 horas com os pacientes, a gente pegou toda a informação dos pacientes, hábitos alimentares, a experiência deles, né, de como eles se sentem, de morar numa cidade que não tem acesso a um tratamento, como eu mencionei. Isso justamente, esse trabalho está em revisão, mas o tempo máximo que o paciente espera é de 3 anos para ser transferido e conseguir tratar o seu câncer. E não existe análise genética. Então, quando a gente fala com o paciente, eu tive a oportunidade, porque isso foi realizado pela minha equipe de trabalho, mas eu tive a oportunidade de estar presente no momento. Justamente nisso consistiu, né, a capacitação, de estar presente, essa questão da visita domiciliar fazia parte dessa capacitação, e quando se falou dessa predisposição genética, eles não sabiam. Ah, quando eu fui ali, me disseram que talvez eu tivesse, mas existiam casos muito óbvios que era uma predisposição genética. Então, é uma informação valiosa para os pacientes. A gente finalizou o trabalho e agora a gente está na parte de entrega dos resultados. Por isso, quando vocês me convidaram a apresentar esses resultados, eu falei, nossa, excelente, porque são resultados, é, como dizer ao paciente o que dizer, porque isso está também no marco de um projeto de pesquisa, que é como orientar o paciente. Já que no Peru não temos assessoria genética no sistema público, então como fazer? Tem que fazer colonoscopia, não está implementado isso. Não são seguidas as recomendações clínicas, como são seguidas no Brasil, na Argentina, no Chile. Então, é um desafio ainda. Foi um desafio começar o projeto, analisar, mas agora como esses pacientes, que eles entendam e como fazer esse acompanhamento deles. Por isso eu digo, é um projeto que já está finalizado, a gente já está na parte do aconselhamento genético, e continuando, como eu falei, porque é interessante apresentar aqui para vocês que são os especialistas nisso, era, por exemplo, nesses casos, quando nós analisamos a correlação genótipo-fenótipo para esses casos, por exemplo, câncer de mama, que a gente tinha uma variante patogênica, uma variante P53, síndrome de Li-Fraumeni, câncer de tireoide. O interessante aqui do câncer de tireoide, de 10 casos, a gente encontrou a variante patogênica em 2 casos, é uma neoplasia MEN2, e aqui os casos de câncer que a gente encontrou a variante patogênica LMH1 na síndrome de Lynch. Incluindo a variante patogênica nesses casos, foi fácil estabelecer essa correlação genótipo-fenótipo nos casos que tinham desenvolvido câncer e estava a variante patogênica associada a esse tipo de câncer. Mas nós encontramos isso, esse foi um dos achados que eu gostaria de compartilhar com vocês, para saber a opinião de vocês. Por exemplo, nesse caso, é uma paciente com câncer de endométrio, diagnosticada com 45 anos, foram encontradas 2 variantes patogênicas
estabelecidas, caracterizadas como patogênicas no gene DDB2 e no gene FAM-CG. Se nós analisamos esses genes, o padrão de herança do gene aqui, o DDB2 está associado a xeroderma pigmentosa e o FAM-CG a anemia de Fanconi, e ambas têm um padrão de herança recessivo. Essa é a paciente com câncer de endométrio, com 46 anos, tem um histórico familiar aqui do seu tio com câncer de próstata e outro tio com câncer de estômago, de uma idade de 60 anos, e câncer de mama, numa idade de 59 anos, que foi uma prima. Então, qual seria o aconselhamento genético nesse caso? São achados secundários. É um caso interessante, porque nos chamou muita atenção. Por isso, eu deixei aqui, né? Eu falei, bom, essa é uma boa plataforma para eu compartilhar esses casos. Muito interessante, Mev, porque são dois genes que, para ter um fenótipo, você precisa ter uma herança recessiva. Então, eu acho que tanto a anemia de Fanconi quanto o xeroderma pigmentosa, não existe o fenotipo nessa família, porque deve ter a perda desses dois genes, ou dois alelos, para ter o fenótipo. Então, o aconselhamento genético aqui seria cuidado para não ter filhos com primos ou pessoas próximas, porque numa cidade não tão grande, uma cidade pequena, então é mais provável que as pessoas se casem com parentes. Então, esse seria o aconselhamento principal aí, nesse caso. Cuidado para não se encontrar com outro alelo, porque aí sim a gente vai ter o fenótipo. Eu acho que esse câncer de endométrio não tem relação com esses dois genes, pelo menos na literatura médica, realmente não existe correlação. Qual é a sua opinião, Mev? Sim, justamente isso. Eu compartilhei isso com a Karen Álvares também, né? E eu peço desculpas porque ela não pôde estar aqui, né? Porque ela estava no curso. Ela pediu desculpas. Eu compartilhei esse caso com ela e ela discutindo também, ela me disse que pode ser um achado secundário, mas que era justamente esse é o aconselhamento, evitar a consanguinidade, porque são autossômicos recessivos. Não existe uma associação ainda, mas é preciso fazer mais estudos também, ainda não tem. O próximo caso, que é muito comum que está acontecendo, doutor Benedito, na literatura, nos casos, é a presença do BRCA no câncer de cólon. E esse é o caso de uma família que nós sequenciamos 3 membros da família, um deles desenvolveu câncer de cólon numa idade de 51 anos, e os outros 2, no gênero feminino, não desenvolveram câncer até o momento da participação no estudo. Nesses 3 casos, foi identificada a variante patogênica no gene BRCA1, que é uma variante bem estabelecida como patogênica, associada a câncer de mama. Quando foi analisado o histórico familiar, eu pensei, bom, deve ter antecedentes de câncer de mama na família. Esse aqui é a pessoa que testou. O que existe na família é um câncer de estômago, aos 50 anos de idade. Outro aqui, um câncer. A prima, a irmã, na verdade, uma idade de 38 anos, a presença de câncer de tireoide, uma idade de 48 anos, e a presença de câncer de pâncreas com 30 anos. Esse é um caso interessante para saber como a gente faria o aconselhamento genético aqui, um caso de câncer, uma variante patogênica em BRCA1 e histórico familiar de câncer de cólon. Qual é a sua opinião?
Eu acho que, como o BRCA1, ele é um gene que, historicamente, ele é relatado como associado à mama, a ovário, pâncreas, melanoma, né? E recentemente saiu um artigo mostrando que ele aumenta o risco para câncer relacionados ao trato gastrointestinal, mas principalmente a esôfago, estômago, mas aumenta o risco, um risco baixo, quer dizer, e ainda não entrou nos protocolos, né? O segmento, o rastreamento de tumores no trato gastrointestinal quando a pessoa tem o gene BRCA1 mutado. Então, eu acho que nós devemos seguir aí com a testagem, né, de todos os familiares de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau do probando, né? Os que apresentarem a mutação, você tem que colocar eles no programa de rastreamento, de vigilância, né? Segundo a NCCN, e a idade de início do câncer de cólon aos 46 anos, eu diminuiria aí para os parentes de primeiro grau já um rastreamento para câncer de cólon começando aos 40, 41 anos, né? A primeira colonoscopia, com um intervalo de 5 anos. Esse seria o meu aconselhamento genético para esse caso. Uma coisa muito interessante que vocês falaram também, né, que é mais ou menos isso. Quando a gente faz oncogenética em populações pequenas, né, como no caso aqui, então, em pueblos, em cidadelas, em vilarejos, em pequenas comunidades, né, a gente sempre tem que ter em mente, né, que possa haver um alto grau, uma frequência muito alta de consanguinidade. Então, parentes, né, casando entre si e se reproduzindo, né, tendo filhos entre si. Então, toda vez que a gente estuda genética em pequenas comunidades, pequenas cidades, vilarejos, a gente tem que ter esse fenômeno da consanguinidade, sempre ter atenção a esse fenômeno, né? E ao fenômeno também do efeito fundador, né? Então, às vezes a gente encontra aí uma mesma mutação, né, com uma frequência muito elevada na população devido ao efeito fundador, tá? Então, eu chamaria atenção também para esses dois fenômenos que Entonces acá mi pregunta fue, ok, puede ser que module. Primero observé dos cosas justamente en correlación a lo que dice Pablo. La variante patogénica de MLH1 en todos los miembros de la misma familia es lo mismo, es la misma, C1852 a 1854 de lesión. La variante SBDS también, pero en esta familia no relacionada y hay otros casos también que presenté al inicio, también de síndrome de Lynch, son todas variantes de este tipo, de 1852 a 1854 DEL. Y son familias no relacionadas. Fue muy interesante y más bien también me parece interesante la presencia. Me gustaría más adelante analizar si la alteración, esa variante patogénica en este gen puede afectar el riesgo de desarrollar el síndrome de Lynch en conjunto con la variante en el gen MLH1.
Por supuesto, estas variantes patogénicas en MLH1 van a ser parte, justamente ahora estamos recogiendo toda la historia un poco más detallada para que sean parte de la base prospectiva de datos PLSDP. Y vamos a tener la primera representación de Perú en esta base de datos internacional que coordino. Esta es las familias acá que tienen la variante patogénica en el gen MLH1. Como ustedes pueden observar, no sé si se puede observar bien, es una alta presencia de cáncer de estómago y cáncer de colon en verde y cáncer de estómago en rojo a una edad temprana. Entonces era para comentar justamente lo que dijo Pablo, ¿no? Que es la misma variante en diferentes familias no relacionadas aparentemente. Y también ese es un estudio que lo vamos a analizar, si este gen en estas familias o es un hallazgo, no sé, no tiene importancia, pero vamos, o si afecta el riesgo de desarrollo de cáncer de colon en estos casos. Y finalmente, para encajar en el horario, encontramos esta variante patogénica en el gen FANC2, CD2. En este caso, esta es una persona del sexo femenino que tiene historia familiar de cáncer y se encontró la variante patogénica en el gen FANCD2. Es una variante patogénica y está el fenotipo asociado, como ustedes saben, asociados a la anemia de Fanconi y es autosómico recesivo. También este es más o menos parecido al primer caso que comenté con ustedes, doctor Benedito. Y este es el individuo que no tiene cáncer, no ha desarrollado cáncer, pero tiene una historia en la familia de cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de hígado y cáncer de pulmón a una edad relativamente temprana. Embora esta menina com câncer de mama aos 15 anos mereceria estudo genético, né? Para ela, né? Painel. Sí. Sí. Porque câncer de mama aos 15 anos fala muito a favor. Sí. Hay una pregunta ahí, Nev. ¿Cómo y usted hace el plan de manejo de los portadores sin cáncer en una comunidad como esta de Chimbote, donde no hay acceso para los exámenes de screening? ¿Qué piensas sobre eso? Ese es un desafío porque hacemos la identificación de portadores, pero el acceso para hacer el manejo con exámenes de screening es un desafío. ¿Cómo tú ves esa situación, Mel? Eso es justamente, doctor Benedito, un gran desafío que tenemos y un compromiso con los pacientes, ¿no? Ya que les vamos a dar esta asesoría genética, es lo que le dije al inicio, ¿no? Cómo brindarle la vigilancia clínica, porque ellos esperan, ¿no? Ok, tengo esto, ¿qué me va a pasar? ¿Cómo me voy a tratar, no? Y esto aún, doctor Benedito, está a nivel de investigación. Justamente este es el primer resultado del proyecto. Estamos aplicando a otros fondos que vamos a obtener, creo que sí, estamos en la recta final para incrementar el número de casos, para ahora conectarnos a los hospitales, por ejemplo, el Hospital de Lima, el Neoplásicas, para tratar de que estos pacientes sean manejados, la vigilancia de estos pacientes sean transferidos al Hospital de Lima, que están haciendo más vigilancia, o a ese hospital público también que comenzó hace un año a hacer la vigilancia. Porque la mayoría, como le digo, de proyectos, bueno, la mayoría no existen proyectos muchos, pero esto es a nivel de investigación y ese es el gran desafío que tenemos, cómo de la parte de investigación implementarlo a la parte de vigilancia y que se implemente en un hospital. No es fácil. No, sin duda, pero yo pienso que este tipo de investigación es una manera ética y muy fuerte para mostrar a los gobernantes la necesidad de desarrollo
de políticas públicas de apoyo a investigación y screening de cáncer hereditario, porque es una necesidad muy clara en mi punto de vista, pero tenemos acá en Brasil el mismo desafío, porque hay regiones acá en Brasil muy semejantes con esta región de la ciudad de Chimbote, en Perú, que no hay acceso y los desafíos son los mismos. Entonces, yo pienso que es muy interesante tener la evidencia científica y para mostrar para la importancia para el Ministerio de la Salud para implementar programas públicos de screening, de manejo de estos pacientes. Entonces, yo soy favorable a este tipo de investigación porque es la única manera de mostrar claramente que hay necesidades para se cumplir, ¿no, man? Entonces, un trabajo muy interesante. Felicitaciones, Fabio Ferreira, también envía para ti felicitaciones, no solo por la iniciativa de organización, de financiación, pero también por la maturidad de poner esto funcionando, ¿no? Porque no es fácil, no es fácil. Y siempre pensando en su país, mismo con trabajo en un país desarrollado, dentro de una universidad de primer mundo, ¿no? Como trabajas ahí en Oslo, siempre pensando en ayudar y desarrollar estudios en poblaciones carentes de su país. Entonces, este es un punto muy, muy importante que está siempre en la misión de nuestro grupo, de ELIAGET, que es traer proyectos como ese, no solo de investigación genética, de correlación genotipo-fenotipo, pero también de educación, de desarrollo de personal técnico y genómica en ciudades que nunca tenían la oportunidad de tener acceso a ese tipo de tecnología o desarrollo científico. Entonces, tienes total apoyo de nuestra sociedad, ELIAGET, y que pudermos ayudar ahí con iniciativas para hacer una ayuda ahí de desarrollo de su proyecto. Estamos siempre dispuestos a colaborar. Yo no sé si tiene más slides ahí, o si se... No, el último, doctor Benedito, muchísimas gracias. Bueno, este es el mensaje, justamente también respondiendo a la pregunta de Claudio Benavides, ahí le he visto, ¿no? Justamente ese es el objetivo, como dice el doctor Benedito, de crear primero las evidencias científicas que no existen en nuestro país. Esta es una de las primeras evidencias científicas, ojalá que ya está en proceso de revisión, que se pueda publicar. Vamos a extender este número de casos a la población para poder acceder al gobierno, a las autoridades públicas a nivel de hospital, nivel sanitario, para concientizar, ¿no? Sobre esta alta incidencia de cáncer hereditario en regiones más carentes, pero también en todo el país, ¿no? Y el mensaje era que esta es la primera caracterización genética de una población de bajos recursos en Perú, y también creo que a nivel de Perú, a nivel nacional, no se han analizado de la incidencia de cáncer hereditario en todos los tipos. Hay más estudios en cáncer focalizados o cáncer de mama o cáncer de colon, pero no en todos los tipos. Este es un hallazgo, por ejemplo, el cáncer de tiroides. Nos sorprendió bastante que hay una alta incidencia en nuestra población de estudio del cáncer de tiroides y no son todos hereditarios, y la edad de diagnóstico ha sido muy temprana. Y bueno, hemos identificado estas variantes germinativas de tipo patogénico que tienen una acción clínica. Y bueno, se necesita justamente colaboraciones, por eso acepté gentilmente, un placer estar acá para compartir, para poder interpretar estos hallazgos secundarios y poder transmitirle al paciente. Y bueno, muchísimas gracias, doctor Benedito, y al Grupo LAGET por esta oportunidad. No, nosotros que agradecemos, Mer.
Nosotros tenemos acá en Brasil un proyecto del gobierno federal que se llama PROAD. Estoy acá con el doctor Gustavo, que está mirando tu charla también, que es el coordinador técnico, y yo soy el coordinador científico de este proyecto, que es muy semejante. Es un proyecto que tiene como objetivo llevar la medicina genómica para 8 ciudades de Brasil, de todas las regiones de sur, sudeste, nordeste, norte y centro del país. Pero no solo acceso a medicina genómica desde el punto de vista tecnológico, pero del punto de vista de educación, de capacitación de personal técnico. Esto para pacientes de seguridad social del gobierno, que nunca tenían acceso para programas de screening, rastreamiento de cáncer hereditario. Entonces, estamos empezando ahora este proyecto, es un desafío también por acá, y me quedo muy feliz de tener la oportunidad de mirar una charla tan interesante así, Mev, que parte de una iniciativa personal tuya para hacer esa interface entre tu universidad en Noruega y tu país, Perú. Felicitaciones. Espero que tengas suceso para continuar desarrollando proyectos como ese, o mismo ese, ampliando, ¿no? Y no perder la oportunidad de mostrar la necesidad para las autoridades públicas para que estos pueblos nuestros ahí de Sudamérica tan necesitados no tengan la oportunidad de desarrollar manejos y screening para cáncer hereditario. Muchas gracias. Esta charla va a quedar grabada en portugués y español. Y palabra tuya, Matt, para encerrar esta reunión del Grupo Latinoamericano de Tumores Hereditarios, por favor. No, muchísimas gracias a ustedes, doctor Benedito, Pablo, por el apoyo a las palabras del doctor Fabio Ferreira. He leído ahí el comentario. Muchísimas gracias, doctor. Justamente, doctor Benedito, usted sabe mi interés de apoyar siempre nuestra región, a pesar de que estoy físicamente lejos. Y más que nada, no solamente es lo que traer muestras al extranjero o enviar muestras, ¿no? Sino entrenar, capacitar, educar, para que ellos realicen ahí, ¿no? Esa es la intención de este proyecto, ¿no? La intención era que vengan, pero se dio la pandemia. Entonces, esa es la intención y voy a seguir con este tipo de proyectos. Y bueno, muchísimas gracias y simplemente agradecer a usted que toda su formación científica se ve reflejada en este proyecto en nuestra región, doctor Benedito. Muchas gracias, Nev. Gracias a todos. Hasta la próxima reunión del ELIAGET. Chao. Chao.